Olá, meus amigos, minhas amigas, que bom vê-los e vê-las aqui novamente, depois de uma semana. Estamos nós aqui reunidos e reunidas em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, o Pai que nos criou, o Filho que nos agraciou com sua presença em nosso mundo e o mesmo que deu a sua vida para salvar a todos e todas nós. E o Espírito Santo, que é o nosso orientador, nosso consolador, e que conforta sempre os nossos corações, renovando assim a fé em Jesus Cristo. Aqui chegando, Senhor, que poderemos te dar um simples coração e uma vontade de cantar.
recebe o nosso louvor, e tua paz vem nos dar, e tua paz vem nos dar. Aqui chegando, Senhor, e poderemos te dar um simples coração e uma vontade de cantar. Recebe o nosso louvor, e tua paz vem nos dar, e tua paz vem nos dar. Nesta alegria, nesta vontade de cantar, eu quero acolhê-los com um versículo da Bíblia, que também é base e referência para a nossa reflexão, que a nossa colega pastora Juana vai trazer. A palavra diz assim, e nós a encontramos em Gênesis, capítulo 1, o versículo 27. E ele diz assim: assim Deus criou os seres humanos, ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher, e os abençoou, dizendo: que a paz esteja também conosco nesta noite, onde queremos refletir nesta temática, lembrando e homenageando todas as mulheres que aqui estão, as mulheres de todo o mundo, que comemorou o seu Dia Internacional da Mulher na segunda-feira, dia 8. E é nesta perspectiva, então, que nós vamos refletir e orar nesta noite. Eu quero cantar uma canção para vocês, não é muito conhecida, talvez, para vocês, mas o nome dela é Creio. Senhor eterno, meu triuno Criador, deste no Filho Jesus Cristo Salvador. Bondade, sinto, só justiça, só verdade. No Santo Espírito trouxeste a unidade, justificado pela graça do Senhor. Sigo teus passos, tô no pleno do teu amor. Receba a paz doce e sagrada liberdade, viva a semente de uma nova sociedade. Perdida a terra, nosso Éden já desfeito, torná-la nova, paraíso tão querido. Agis no Cristo, és princípio, fim e meio. És Deus presente que me acolhes em teu peito, me recriaste no equilíbrio combalido. Alegre canto, muito feliz, prossigo creio. Nós vamos conhecer a nossa convidada e eu faço um bis dessa canção assim que ela falar e se apresentar para nós. Então vamos conhecer e saudar a nossa convidada da noite. Olá, boa noite. Boa noite, bem-vinda, pode se apresentar para nós. Obrigada. Então, sou a pastora Juana Clara Gomes. Algumas pessoas talvez já me conheçam. Sou esposa do Danilo Belade, que é aí da paróquia, natural da paróquia da Serra, né? Filho do Nildo, da Nilza. E hoje sou pastora em São José dos Pinhais, aqui no Paraná, pertinho de Curitiba. E a minha comunidade se chama Comunidade Concórdia. Então, é um prazer estar com vocês nessa noite. Já estive em outro momento e agora retorno também para estar com vocês e refletirmos sobre essa data do Dia Internacional da Mulher,
a partir da Bíblia, a partir também dos relatos da criação. A gente quer pensar o que significa, né, ser mulher, se nós somos criadas por Deus, como nós somos? Iguais? Subordinadas? Esse é o tema. Muito bem. Como disse, ia dar um bis na canção. Assim que eu terminar, então, eu passo a palavra para ti e pode ficar aí juntamente cantando. Senhor eterno, meu triuno Criador, veste no Filho Jesus Cristo Salvador, bondade sinto, só justiça, só verdade, no Santo Espírito trouxeste a unidade, justificados pela graça do Senhor, sigo teus passos, torno pleno tanto amor, receba a paz, doce e sagrada liberdade, viva a semente de uma nova sociedade. Perdida a terra, nosso Éden já desfeito, torná-la nova, paraíso tão querido. Agis no Cristo, és princípio, fim e meio. És Deus presente que me acolhes em teu peito, me recriaste no equilíbrio combalido, alegre canto muito feliz, prossigo creio. Passo a palavra para você, fique à vontade, tem seu tempo e a gente vai, na expectativa, ouvir você, a sua mensagem. Que Deus nos abençoe e nos ilumine também neste momento de reflexão. Muito bem, obrigada. Então, hoje nós queremos refletir sobre um tema que, para mim, foi muito especial no tempo da graduação, na faculdade, e tem sob o título Gênesis e as Mulheres, Igualdade ou Submissão. E já inicio com a pergunta, então, o que vocês acham? Na Bíblia, quando se fala do relato da criação, se fala que as mulheres são iguais aos homens ou que elas devem ser submissas aos homens? Quem quiser pode ir respondendo aí no chat também com a sua opinião. Então, compartilho com vocês um pouco do que pesquisei e também do que pulsa no meu coração hoje. Falando então dos relatos da criação. Nós temos no início da nossa Bíblia o livro de Gênesis. E nesse livro, então, nós temos não um relato da criação, mas 2 relatos. Talvez isso seja uma novidade para algumas pessoas, mas nós temos 2 relatos. O primeiro está em Gênesis 1, e ele vai até o 2, o capítulo 4a. E o outro, então, inicia no 4b e vai também para o capítulo 3. Eles são muito conhecidos, vocês logo vão lembrar, né? E vão poder também refletir junto comigo de qual é a vontade de Deus também para as mulheres e para os homens, né? Então, nós temos esses 2 relatos. O Gênesis 1, ele é um pouco mais recente. Ele foi escrito lá pelo ano de 587 a 538 antes de Cristo. Não é tão recente, mas é recente, né? Mais recente do que o Gênesis 2, que foi escrito, então, lá pelo século 18 antes de Cristo, né? Então, esses relatos, o que eles são? São um testemunho de fé do povo daquela época, que queria, de alguma forma, explicar para as demais pessoas que o Deus no qual eles criam é o Deus criador, que criou todas as coisas.
Então, o povo encontra uma forma de contar para as outras pessoas como Deus é bom e que tudo que ele criou é bom, que ele criou tudo também que existe. Então, vamos olhar agora para esses relatos com foco, então, no que eles também falam sobre as mulheres, já que o tema de hoje é refletir a partir disso, né? Refletir a partir do Dia Internacional da Mulher. De novo, será que falam sobre igualdade ou falam sobre submissão? Nós vamos então ler o relato de Gênesis. Do início, ele vai falando da criação do mundo. Vocês lembram da história dos 7 dias, né? Esse é o Gênesis 1. Mas eu quero ler para vocês apenas a parte que fala sobre o ser humano, né? No Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, diz assim: E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim, Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Essa é uma linguagem bíblica chamada Nova Almeida Atualizada. E quero também ler para vocês a Almeida Revista e Atualizada, que fala um pouquinho diferente. Por que vou ler outra versão? Para que a gente possa também perceber que nas traduções que se faz da Bíblia também há diferenças. E a partir delas a gente vai refletir. Então, na Almeida Revista e Atualizada, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Será que vocês percebem a diferença de uma palavra que é usada nas duas versões de forma um pouco diferente? Nós temos na versão que eu li por primeiro, nós temos escrito que Deus criou o ser humano. É utilizada a palavra, as duas palavras, né? Ser humano. E na última versão que li para vocês, fala: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Nós queremos olhar um pouquinho para essa palavra e perceber algumas diferenças que nós podemos apontar para que nos ajudem a também entender sobre o que isso significa na prática, né? A palavra homem no português ainda é uma palavra que pode representar e falar sobre humanidade, sobre o coletivo, né? Usada também no lugar do ser humano. Mas nós queremos agora resgatar a palavra bíblica no original, no hebraico. A palavra que aparece ali é a palavra Adão. E Adão não é um nome, não é Adão, é Adão. Adão significa que veio do solo, é um ser criado do solo fértil. Isso porque a palavra Adamá é solo, né? Então, já na palavra que é utilizada para falar do ser humano, se demonstra que o ser humano é um ser criado da terra, pertencente também à criação de Deus. E, na verdade, essa palavra, ela representa toda a humanidade. Não é um Adão, é Adão, toda a humanidade, né? Não há diferença aqui nessa palavra de sexo feminino ou masculino, não é homem e mulher, é a humanidade, coletivo, universal. E aqui no relato bíblico de Gênesis, no capítulo 1, nós lemos que o ser humano foi criado à imagem de Deus, né? No versículo 27, eu vou tornar a repetir: assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Né? Então, homens e mulheres estão contemplados nesta palavra Adão. Essa palavra onde o texto bíblico diz que foram criados à imagem de Deus. Então, a gente percebe já nesse primeiro relato da criação
uma evidência da igualdade entre homem e mulher. Todos os dois são criados por Deus. Todos os dois são criados à imagem de Deus. A diferença depois está no sexo, homem e mulher, né? Mas com relação à dignidade, o texto bíblico nos fala que eles são iguais. Não há diferenciação. Esse é o primeiro relato, bastante conhecido, dos 7 dias, né? Depois que Deus criou tudo, ele então descansou, né? Sempre a gente vê nesse relato, e Deus viu que o que criou era bom. Lembram, né? Desse relato. Agora a gente vai partir também para o outro relato, para o Gênesis capítulo 2, então, que inicia uma outra forma de contar essa narrativa da criação. E lá no capítulo 2, então, o versículo 18, mostra-se, então, a intenção de Deus também para com a formação da mulher. Lembrando, então, o relato do Gênesis 2 é aquele que a gente conhece como o Deus cria o ser humano do barro, forma o ser humano, sopra nas suas narinas o fôlego da vida, e ele cria também, então, o lugar, o jardim onde esse ser humano vai estar. E lá no versículo, então, 18 do capítulo 2, o Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Farei para ele uma auxiliadora que será semelhante a ele. Aqui, algumas coisas podem ser interpretadas de maneira errada, né? Nós temos algumas palavras aí que nós precisamos destrinchar. Mas antes disso, queria dizer que quando Deus fala que não é bom que o homem viva só, ele está falando de uma característica fundamental do ser humano. O ser humano não foi feito para viver sozinho. Ele foi criado para viver em comunhão. E esse texto bíblico evidencia isso. Não fomos feitos para ficarmos sozinhos. E então Deus tem a intenção de criar aquela que ele chama de auxiliadora. Essa palavra muitas vezes pode ser confundida com uma empregada, né? Auxílio no sentido de ser subordinada, de ser mandada pelo homem. Mas a gente sempre precisa retornar para o texto bíblico no original. A palavra do hebraico que é dita aqui é Ezer. E essa palavra significa ajuda. Essa mesma palavra é usada em textos onde se fala da ajuda de Deus para com as pessoas. E Deus não é subordinado a nós, né? A ajuda que ele nos dá é uma ajuda muito importante. Também essa palavra é usada, por exemplo, no Salmo 121, né? Muito conhecido também. Então, essa auxiliadora não é uma simples empregada. É alguém que vai dar uma ajuda muito importante para este homem que havia sido criado também, né? A mesma palavra, então, é usada. E lá também no texto bíblico se fala de uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Ou em alguma outra versão vai dizer idônea. Idônea. E aqui se evidencia de novo que os dois são iguais, são semelhantes um ao outro, né? Não há diferenciação contra isso, com isso, né? Deus criou a mulher para ajudar o homem, mas os dois são iguais, né? Então, se são iguais, se são idôneos, o homem também está para ajudar a mulher. É uma ajuda mútua que há entre os dois, certo? Então, aqui sobre esse versículo 18, e agora nós vamos seguir mais adiante no relato. Nós não vamos poder ler ele na íntegra, mas vou citando alguns versículos. Então, no versículo 21, vai contar que então o Senhor Deus fez cair Então, o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até a ele. E o homem disse: esta, afinal, é osso dos ossos, e carne da minha carne. Será chamada
varoa, porque do varão foi tirada. Em outra versão vai dizer, será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Então, aqui segue, então, a parte do versículo que fala especificamente da criação da mulher, né? Aqui existe uma palavra que muitas vezes é utilizada para falar também que as mulheres são inferiores aos homens. É a palavra costela, né? Existe até piadinhas, né? A mulher saiu da costela do homem, né? Por isso que ela tem que ser subordinada. Mas se nós olhamos para o texto bíblico em seu contexto, a palavra de novo hebraica, né? No sentido original, selá. Em vários outros textos onde ela é usada, essa palavra que significa para nós costela, ela é traduzida por outra palavra, não por costela, ela é traduzida por lado. Então, onde ela aparece em outros lugares, ela tocou no lado, ao lado do monte. Então, aqui também nesse texto, se nós resgatamos o sentido original desta palavra, a mulher foi criada para estar ao lado, foi tirada da costela para estar ao lado. Nesse sentido também, lado a lado, homens e mulheres caminham na vida, né? E o versículo depois vai contar que ele diz então que ela será chamada varoa, e ele, porque foi tirada do varão, né? Em linguagens mais antigas. Nas linguagens mais atuais, mulher e homem, né? E na palavra hebraica, significa que se chama ish para homem e isha para mulher, ela resgata realmente esse sentido do sexo feminino e masculino. Se a gente quisesse usar uma linguagem assim, bem do mundo onde a gente define os animais, seria macho e fêmea. Ela será chamada mulher porque foi tirada do homem. Então, essa palavra é o que é usado também para definir, para usar essa palavra homem e mulher. Os dois, homem e mulher, foi citada a primeira vez no versículo bíblico ao mesmo tempo. Antes, sempre o texto bíblico vai falar de Adão, ser humano. E aqui, então, quando ela é tirada dele e é feita, então se reconhece que os dois são diferentes em sexo, né? O homem e a mulher. Mas os dois vieram da mesma raiz, vieram do Adão, que significa, então, esse ser vivente vindo da terra, né? Então, se a gente olha para esse texto bíblico com alguns aspectos que eu apontei, nós podemos ver que no relato bíblico, tanto em Gênesis 1 como também agora no Gênesis 2, nós vemos a coigualdade entre homens e mulheres. Eles foram feitos pelo mesmo Criador. O homem estava dormindo quando então foi tirada a costela, né? Foram feitos por Deus, foi Deus que criou também, né? E foram feitos para viver em comunhão. Não é bom que o ser humano viva só. A vontade de Deus é que a gente viva em comunhão, né? Com os outros seres humanos. E a única diferença é o reconhecimento, então, da distinção sexual que acontece ao mesmo tempo que se deu o nome para ela de Ixá, se deu também na mesma hora o nome de Ish, né? Nós precisamos lembrar então que tudo que Deus criou foi criado em harmonia, muita harmonia. Também o restante dos relatos bíblicos aqui vão falar da natureza, dos animais que foram criados. E Deus viu que tudo era bom. O homem e a mulher também são parte desta boa criação. Tudo estava indo bem. E então a gente vai para o relato de Gênesis 3. Gênesis 3 é um texto que muitas pessoas acabam chamando ele de relato da queda e entendem como uma forma de castigo de Deus. Mas, na verdade, se a gente olha para quando ele foi escrito, o texto de Gênesis 3, ele descreve aquilo que a gente vive, aquilo que o povo vivia naquela época. Logo vocês vão entender isso também. Descreve o mundo que nós vivemos, aquilo que aconteceu depois da desobediência do homem e da mulher, aquilo que aconteceu depois da desobediência que nos afastou de Deus, que nos tirou dessa harmonia, que é o que a gente chama de realidade do pecado, né?
A partir do momento que o pecado passou a existir, o ser humano se afastou de Deus. E é aquela parte do relato que vocês também devem conhecer, até as crianças conhecem, porque a gente conta no culto infantil, de que quando o ser humano foi colocado o homem e a mulher no jardim do Éden, Deus permitiu que eles comessem de todas as frutas, menos de uma, né? E aí em Gênesis 3 vai contar que a mulher foi tentada pela serpente e ela, questionando a serpente, ela vai sendo seduzida a querer comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, ela vai sendo seduzida a querer ser como Deus. Conhecer o bem e o mal é isso, né? Disso que o relato fala. O relato fala que a desobediência é quando o ser humano quer parecer com Deus. Então, a serpente, nesse contexto do relato, ao contrário que a gente muitas vezes fala, que às vezes se logo diz que a serpente é o diabo, na verdade, a serpente ela é aquele estímulo que o ser humano tem de fazer as coisas erradas. Nós temos isso dentro de nós, né? E a gente vive lutando contra esse estímulo de desobedecer a Deus, né? Então, a serpente, nesse contexto do relato, vai representar isso, esse estímulo que a gente tem de querer fazer a coisa errada, de desobedecer a Deus, né? E acontece, então, o diálogo entre a serpente e a mulher, e a serpente é bem perspicaz, vai perguntando e colocando em dúvida aquilo que a mulher, aquilo que ela acredita, né? Aquilo que ela soube de Deus. Mas será mesmo que você vai morrer se você comer o fruto? Né? A serpente vai seduzindo, né? Nesse diálogo em que ela tem com a mulher. E então, depois de seduzir a mulher, homem e mulher, os dois comem desse fruto, né? Querem então conhecer o bem e o mal. O relato sempre nos conta que a mulher então primeiro comeu e deu ao homem, e nos conta também na Bíblia que o homem comeu. Não se diz mais nada se ele questionou, se ele perguntou por quê, né? E ele então come junto com ela. Os dois comem o fruto. Os dois desobedecem à vontade de Deus. Quero ler então o relato na parte do capítulo 13, versículos 12 e 13. Lá diz então que depois que eles comeram, né, Deus então vai até eles. Eles se percebem que estão nus e eles se escondem, eles querem esconder o pecado que eles cometeram. E Deus vai até eles e diz: o que vocês fizeram, né? O que está acontecendo? E aí, então, você percebe que o ser humano já ali demonstra aquilo que é próprio do ser humano. Vamos ler. Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Percebam como é algo muito do ser humano que acontece aqui. Colocar a culpa na outra pessoa. O homem diz, na verdade, o homem até dá uma cutucada em Deus. A mulher que você me deu, ela me fez comer. Cutuca a mulher também, coloca como se fosse ela a culpada. E a mulher, por outro lado, vai dizer: foi a serpente que me convenceu a comer, né? Tanto o homem como a mulher não assumem a sua responsabilidade, né? De terem pecado, de terem desobedecido a Deus, né? E isso é algo que até hoje a gente percebe presente em nós, né? Essa tendência de não reconhecer a nossa culpa. É para nós difícil falar: eu errei, eu desobedeci, né? Então a gente percebe aqui algo que acontece com os dois, o homem e a mulher. E daí, então, no versículo 14 a 19, vai vir, então, o que a gente às vezes chama de castigo, né? Vai vir a sentença que Deus dá para serpente, para a mulher e para o homem, né? E aí o texto vai dizendo que eles recebem algumas punições, mas a única punição que tem a ver com o que eles fizeram é a expulsão deles
do jardim. Deus disse que eles não poderiam, né, comer da fruta, e eles então são expulsos. Tudo o que vem depois neste relato, descrevendo o que acontece, é uma descrição da realidade em que aquele povo, na época que foi escrito esse texto, vivia. Vocês vão logo perceber também, né? Se fala sobre a serpente, que ela então vai rastejar pelo chão, vai comer do pó, né? E a serpente, até hoje a gente se pensa como que se locomove, né? Uma cobra, né? É difícil para nós entender. Imagina naquela época entender como é que ela poderia se locomover sem pernas. Então, o texto bíblico coloca como parte da desobediência, então a serpente vai caminhar rastejando, né? Não caminhando. Depois vai descrever sobre a mulher e vai falar que ela vai ter dores no parto, que ela vai conceber os filhos por meio de dores. Mulheres que estão ouvindo aqui, que foram mães, que são mães, né? A dor faz parte da gravidez. E até hoje, com a medicina avançada, muitas coisas a gente não explica. Quem dirá naquele contexto, né? A dor fazia parte. E aí, então vem também uma outra fala sobre a mulher que diz que ela vai ser submissa ao seu marido. Ali aparece realmente em algumas traduções a palavra submissa. Mas percebam que isso está como algo que vem posterior à criação. Não é da vontade de Deus que seja assim. Isso é uma realidade que aconteceu depois que eles pecaram. E sobre o homem vai falar então que ele terá que tirar com muito suor, né, da terra aquilo que ele precisa para comer, né? O trabalho árduo, que naquela época também já era da agricultura, muito mais pesado talvez que hoje, é descrito aqui como parte desse castigo de Deus, né? Então, essas três coisas, a serpente rastejando, a mulher, então, tendo as dores do parto e sendo submissa ao seu marido, e o homem também tendo que penar para tirar o seu sustento da terra, né? Percebam, então, que o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: no início, fala sobre como Deus criou as coisas, como tudo estava perfeito, bom, viviam em harmonia, homem e mulher sendo coparticipantes, ajudando um ao outro, e aí então, após a obediência, quando eles são expulsos do jardim, eles então recebem essa sentença, né? Que nada mais é uma descrição daquilo que nós também vivemos hoje, né? Ainda hoje há dores no mundo, ainda hoje há pessoas que vivem submissas, não só as mulheres, mas também elas sofrem, né? Pela questão da exclusão, da submissão, da violência tão presente no nosso mundo. Infelizmente, relatos bíblicos foram usados para ainda reforçar essa questão. Só que são leituras erradas do texto bíblico. Leituras que querem buscar só aquilo que a gente deseja e não vão a fundo naquilo que realmente a Bíblia nos traz, né? A subordinação, a inferiorização da mulher, ela não faz parte do plano de Deus. E o sofrimento do homem também não, né? Isso faz parte de uma construção social que até hoje a gente vem batalhando para desconstruir. Quando a gente fala de desconstrução desses paradigmas, né? Quando a gente lembra o dia 8 de março, a gente quer lembrar muitas coisas que já foram conquistadas, muitos direitos que foram reconhecidos para as mulheres, e a gente lembra também que muita coisa ainda precisa ser mudada. Ainda hoje, mulheres morrem, são mortas pelos companheiros, porque eles se veem no direito de matá-las quando elas não fazem o que eles querem, né? Todo o texto bíblico quer dizer isso para nós. É da vontade de Deus que o ser humano viva em igualdade, que vivam compartilhando a vida, em comunhão, como eu falei no início também, e que a parte do pecado é aquilo que traz dor e sofrimento. Se a submissão da mulher ao marido traz dor e sofrimento, ela não faz parte do projeto de Deus. Faz parte a comunhão, o partilhar, o decidir as coisas juntos, o ser igual
entre o casal. Não que tenham que fazer sempre as mesmas coisas, cada pessoa tem o seu dom, cada pessoa se sente bem no relacionamento de uma maneira, mas não é permitido por Deus que a gente bote na outra pessoa aquilo que a gente quer, sem que ela tenha também o direito de ser quem ela é, de exercer a sua liberdade, que é algo que Deus preza e que Deus também fala para nós, né? Isso, então, quanto ao relato de Gênesis. Queria mostrar isso para vocês, dizendo que, de fato, a Bíblia nos mostra que a igualdade está presente desde o início, né? E, então, quando a gente dá um pulo bem grande lá para o Novo Testamento e olha para a pessoa de Jesus, a gente vê que Jesus só reforça isso quando ele está em contato com as mulheres. Jesus viveu numa sociedade onde a mulher também tinha muita dificuldade de poder ser participativa, de ter os seus direitos garantidos, né? A gente sabe e vê nos relatos bíblicos sobre isso, né? E Jesus, quando ele se encontra com mulheres, ele acolhe, ele dignifica, ele reconhece o que elas fazem. Um exemplo de reconhecimento é o que a mulher que derramou o óleo, o perfume sobre os pés dele, que enxugou com seus cabelos, fez por ele isso e ele reconheceu diante dos outros, dizendo que ela tinha feito algo muito bom, né? Quando ele estava se preparando para a sua morte também, né? E vários outros relatos, vocês vão lembrar de vários relatos onde Jesus esteve com mulheres. Mulheres foram discípulas de Jesus. Muito embora no texto bíblico não se use esse título, elas fizeram exatamente as mesmas coisas que os discípulos. Elas ensinaram, elas pregaram, elas cuidaram, curaram, estiveram com ele até o fim, né? Também ali quando ele ressuscitou, quem visitou ele no túmulo e viu foram 3 mulheres. Um dos relatos nos conta isso. Então a gente olha para a figura de Jesus e diz, realmente ele veio para reforçar aquilo que desde o início já estava sendo dito. As mulheres também têm o seu papel, são iguais em direitos, têm esse poder também de participar junto, de estar junto. Elas têm valor também. Isso nos convida a olhar para nós hoje, para as nossas comunidades, para nós mulheres como pessoas criadas à imagem de Deus. Você, mulher que está me assistindo nesse momento, saiba que você é digna, você é mulher criada à imagem de Deus. E tudo que é feito à imagem de Deus deve ser respeitado, cuidado. Assim como a gente cuida da criação, assim como a gente cuida dos homens, a gente também precisa cuidar e zelar pela vida das mulheres. O convite é que a gente promova a vida em abundância para todas as pessoas. Jesus já nos ensinou, e o relato bíblico nos mostra isso também. Então, como comunidades cristãs, como igreja de Cristo, nós não podemos permitir violência contra a mulher, não podemos permitir que se coloque elas em lugares inferiores. Nós não queremos ser mais, nós queremos ser iguais, como é para ser na família de Deus. Todos têm o seu lugar, o seu papel, o seu lugar de servir e também de ser liderança nas nossas comunidades, né? Então, o convite que eu faço hoje para vocês é que olhem com muito carinho para esses relatos. Vocês podem depois ir lá na Bíblia, ler ele completo e olhem nessa ótica do que eu estou dizendo, né? Olhem nessa ótica de perceber, então, que desde a Bíblia, desde os tempos da criação, desde quando Deus criou tudo, a igualdade está presente. Jesus reforça isso e nós, como igreja, devemos reforçar também. Dia 8 de março é um dia de celebrar, sim, conquistas, celebrar direitos, e é um dia também de nós refletirmos, né, sobre o que nós estamos fazendo, se nós estamos de acordo com a vontade de Deus ou não. Queria concluir também, então, essa mensagem de hoje, agradecendo também pelas participações e lendo uma poesia que uma mulher muito querida, que eu também conheço, se chama Rosane, ela escreveu, a Rosane Philipsen, ela escreveu uma poesia dedicada ao Dia da Mulher. E então eu quero ler essa poesia para que vocês possam refletir também sobre ela. Então passo a ler a poesia da Rosane Philipsen, dedicada ao Dia Internacional da Mulher.
Esta mensagem não é somente para as mulheres, mas é especialmente para aquelas pessoas que desejam lembrar essa data e dedicar às mulheres que estão ao seu redor os parabéns pelo seu dia. Que o Dia Internacional da Mulher seja marco de conscientização da dignidade das mulheres e do respeito que todas são merecedoras. Celebre a coragem das mulheres, porque assim como Sifrá e Poá, as parteiras do Egito, elas também podem enfrentar poderosos políticos do seu tempo em defesa ética do seu trabalho, conforme Êxodo, capítulo 1, versículo 15 a 21. Celebre a atividade profissional das mulheres, porque assim como Lídia, Atos 16, 11 a 15 e 40, e Tabita, Atos 9, seu trabalho dignifica e sustenta elas e suas famílias. Celebre a liderança de mulheres como Débora, Juízes 4 e 5, que foi respeitada por sua ação e seu cântico. Celebre as mulheres como Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza, que defenderam o patrimônio do pai falecido e ajudaram a criar uma lei que favorece às mulheres o direito à terra. Números 27. Celebre a luta de mulheres como Tamar, Gênesis 38, que enfrentam obstáculos para fazer valer seu direito. Celebre a amizade entre mulheres como Ruth e Noemi, nora e sogra, que se mantiveram firmes e unidas no compromisso e na superação de dificuldades. Celebre a memória de mulheres que foram abusadas, violentadas, assassinadas, como Diná, escrita em Gênesis 34, ou Tamar, em 2 Samuel 13, e a concubina do Levita, em Juízes 19, 22 a 28. Celebre a memória de mulheres, mesmo sendo prostitutas como Raabe ou acusadas de adultério, que foram instrumento de Deus para a sua ação e nosso aprendizado. Celebre o sacerdócio de mulheres como Hulda, que pregam tanto aos simples como aos poderosos. Celebre a fé de mulheres simples como Ana, que clama a Deus e confia nele em oração. Celebre a persistência das mulheres curadas por Jesus, que mesmo doentes foram em busca de tratamento. Celebre a grandeza de mulheres como Marta, que confessam publicamente a Jesus como Senhor e Salvador. Celebre a capacidade de argumentação de mulheres como a samaritana, que discute teologia com Jesus. Celebre a vida das mulheres, porque elas são, em primeiro lugar, criadas por Deus, à sua imagem e semelhança, e, portanto, dignas de respeito. Celebre a vida das mulheres, as mulheres que estão ao seu lado, que caminham com vocês, que estão nas nossas comunidades. Esse é o convite dessa noite, e esse é também o nosso desafio para a nossa vida. Que Deus nos permita ser ousados em acreditar que a igualdade é um direito de todos, que a igualdade seja aquilo que nós possamos praticar como sinal da nossa fidelidade a Deus. Essa é a vontade de Deus. Que Deus nos permita que assim seja. Amém. Amém. Muito bem. Você viu aí as homenagens, as colocações, eu já vou compartilhando aí. Já temos um pedido de oração. Enquanto a gente se prepara para ouvir uma canção que a própria Rony escolheu para a gente passar, vocês que estão nos acompanhando já podem, então, assim como o Davi fez, né? Passar no site dele, já pedindo, escrevendo aí seus pedidos de oração. Né? Já temos um, então vão escrevendo. Enquanto a gente ouve a canção, depois da canção eu faço só rapidamente 2 avisos e a gente então se dedica a esse momento então para orar em prol daquilo que nós desejamos.
Muito bem. Daqui a pouco você volta, Luana, para dar o seu tchauzinho para o pessoal e acompanha nós agora nesse momento de oração que eu vou conduzir, então. Um breve aviso a todos e todas. Hoje saiu nossa edição de março do Boletim Informativo, aqui tem, e logo após, então, encerrando a live aqui dessa noite, eu já vou mandar encaminhar para vocês nos grupos de WhatsApp, também publicar no Facebook, onde vocês que nos assistem, que são de longe, de perto, que não estão nos grupos da comunidade, vocês então podem acompanhar nosso informativo pelo Facebook. Quero só mostrar ainda então sobre os cultos. Nós estamos vivendo uma situação difícil, novamente, né? Tensa. Acompanhando aí os noticiários, a gente sabe que a qualquer momento talvez a gente tenha que suspender as nossas atividades. Mas, por enquanto, a gente mantém aquilo que nós programamos. Então, está aí exposto. Próximo final de semana teremos culto nas 4 comunidades, Serra Sede, sexta-feira, sábado, Fio Rosa, domingo de manhã, Nova Carapina e domingo à noite aqui. E ambos as celebrações, então, com a Santa Ceia. Nós definimos também, enquanto equipe do ensino confirmatório, o retorno gradativamente das atividades também presenciais, e nós temos 5 confirmandos do ano passado, que a gente está propondo fazer essa confirmação dia 28, e com isso, então, nós vamos ter uma reunião com os responsáveis e os confirmandos, e uma preparação e uma apresentação no dia 20, a princípio. Então, só para compartilhar esses 2 avisos para vocês. Vamos, então, dar início à nossa sequência de orações. A chuva voltou a cair bastante agora, há poucos minutos, então talvez o barulho da chuva atrapalhe um pouquinho a voz, né? Enfim. Mas as músicas, elas não ficam muito boas, porque é muita coisa, muito instrumento, muitas vozes, então não dá para a gente ouvir bem. Compartilhando, então, os pedidos de oração. A Inês também parabeniza a você, Roana, pela explicação e mensagem. Também a Edith, obrigada pela belíssima mensagem. Abraço carinhoso para você e Danilo. Ana Cláudia pede oração pela recuperação da vizinha Eliane, que está com Covid. A Rona também coloca disponível aí o texto da reflexão, a mensagem, né, a poesia no final. Leoma Knightson agradece pelas chuvas e pede oração ao nosso irmão e amigo da IELB, o Davi Brão, né, esse que há pouco escreveu, que está nos acompanhando a partir do hospital em Santa Teresa. Ele se encontra, então, hospitalizado e aguardando uma vaga em Vitória para fazer uma cirurgia. Oramos
pela sua vida, Davi, e que Deus possa te conduzir para esse procedimento. Levanto eu oração pelo sobrinho Giovânio, de Vila Pavão, que passa por problemas de saúde. O Wilson Clems pede oração pela amiga Heide Ruas Bilião e para a família e amigos, e agradece a Deus pela essa abençoada chuva. A Josiane, oração para a pequena Luísa Anholzbuck, de 4 aninhos, que é a sobrinha dela, que está com um estado de saúde debilitado. A Jaqueline, pelas pessoas sofrendo e aguardando vagas nas UTIs do Brasil e do mundo, que Deus esteja com seus filhos que sofrem. Ana Cláudia, novamente, oração pelo tio Delmar, que ainda se encontra acamado, e pela tia Zélia, que cuida dele. Oremos por todas as mulheres guerreiras e que lutam por igualdades, por respeito. Que Deus abençoe a cada uma de nós, assim seja. Colocar nossa família, nossa comunidade, a avó do Roberto, da Rosineia, Dona Eurilda também, nossos amigos e todos que estão hospitalizados e acamados, e a você, diácono Edigal, pastora Romana e família, gratidão pela vida. O Davi Figer pede oração para Isaura, que está com uma forte gripe. Estamos contigo em oração, Isaura, que possa sair desta. Natalina Klitz pede oração para a Vanilda, a irmã dela, e para toda a família e por todos que necessitam de orações. Rosineia novamente coloca a família Fernandes Marques pela perda do pai para o Covid. Darli Felberg pede oração pela Leia, a filha, né, que testou positivo para o Covid-19. Nossa, Leia, estamos contigo então em oração, e que nada grave te aconteça e que possa se recuperar dessa, né, assim como muitos já se curaram. Diante de todas essas situações, nós nos colocamos em oração. Querido e bondoso Deus, ouve as nossas preces, os nossos pedidos que aqui foram escritos, também aqueles que estão em nossos pensamentos e em nossos corações. Proteja cada vida, cada pessoa que está necessitando de hospital ou de atendimento médico, que essa pandemia possa, de fato, acabar logo e que possamos voltar ao convívio comunitário, assim como também ouvimos a partir da mensagem, né, que Deus nos criou para vivermos em comunidade e nós sentimos falta e necessidade disso. Nós precisamos nos unir mais em oração e, claro, continuar a nos cuidar muito para que demos um fim neste vírus que nos atormenta tanto. Tudo isso e muito mais, ó Deus, nós incluímos na oração que Teu Filho nos ensinou, dizendo juntos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Convido você a nos trazer uma palavra de bênção, Luana. Então podemos estender a mão como sinal dessa bênção, esse Deus que é tão amoroso e gracioso quer alcançar todos nós. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Possamos receber e ficar na bênção de Deus, né? E seguir servindo a Ele com alegria e buscando sempre relações
justas, igualitárias entre nós. Agradecemos a todos e todas que conosco estavam nesta hora, né? Tínhamos 65 pessoas aí online, com certeza uma com o aparelho ligado, que conta, né? Soma nesse número, mas perto dela muitas outras pessoas, então muita gente nos ouviu e nos viu nesta noite. Agradecemos assim a todos e todas e esperamos vocês novamente conosco semana que vem. Vou confirmar ainda, mas está quase certo que teremos então a pastora Fernanda conosco, que já atuou aqui na paróquia. Vamos então confirmando aí ao longo dos próximos dias. Uma boa noite para ti também, Roana, e boa noite. Muito obrigado, né, por trazer essa reflexão para nós nesta semana tão importante também na vida das mulheres, né, na qual eu prezo muito. Amém. Um abraço para o sogro, para a sogra, estão ali assistindo, para minha mãe também. Sim. Saudades do Espírito Santo. Que bom. Eu vou tentar passar a música de novo, como despedida, mas de fato, como o StreamYard ele capta todos os sons ao mesmo tempo, então ele fica um pouco destoado. Mas vale a intenção, a imagem também já fala por si só, e dá para ouvir um pouquinho. Né? Elas estão chegando.